Fala aí galera, beleza? Meu nome é Matheus Morgante, esse aqui é o Thiago Augusto, Vinícius Vieira, Marco Fiuza e o Luiz Fernando, e a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre a abordagem fenomenológica da educação física escolar. Bom, para entendermos sobre a abordagem fenomenológica da educação física, antes precisamos entender o que é a fenomenologia. A fenomenologia é uma corrente de pensamento filosófico do século XIX que foi fundada pelo alemão Edmund Husserl. Ele era filósofo, matemático e lógico. Essa corrente se opõe ao positivismo, naturalismo e ao historicismo. Ela se opõe a qualquer forma de conhecimento prévio, pois acredita que os tais podem alienar a população. Portanto, acredita-se que as análises dos fenômenos políticos, sociais, inclusive pessoais, devem ser feitas utilizando de experiências vividas anteriormente, da intuição e dos seus sentidos, para assim poder chegar a uma conclusão. Para a fenomenologia, não existe nem certo e nem errado, pois como as pessoas são diferentes umas das outras, cada uma pode chegar a uma conclusão diferente, e consequentemente, irá utilizar de diferentes meios para isso. Olá, eu sou o Vinícius e irei falar um pouco hoje sobre o surgimento e a gênese da fenomenologia. Bom, a gênese da fenomenologia ocorreu a partir de um pretexto em que diversas correntes filosóficas estavam sendo criadas, como o positivismo, o liberalismo, o neopositivismo e o pragmatismo, e que deixaram diversas contribuições para a sociedade, pois, a partir desses movimentos filosóficos, o povo garantia uma ideia de evolução. Então, o teórico criador da teoria Herschel, a partir dessas correntes, iniciou o movimento fenomenológico, que priorizava as experiências e a conclusão de cada pessoa a partir das próprias experiências vividas e das conclusões tiradas a partir das mesmas, com foco principal no questionamento da ciência e da filosofia da época, e com o objetivo de observar o mundo antes dos conceitos de ideia prezados pela ciência e pela filosofia. Este movimento se destaca em teoria, pois, segundo Herschel, a ciência e a filosofia, através de seus movimentos, atingem uma autonomia com a elaboração de métodos práticos, que levam a sociedade à alienação e ao tecnismo, absolutizando os métodos científicos e, muitas vezes, favorecendo algum sistema que estava vigente durante o seu uso, seja ele político ou cultural. Portanto, a fenomenologia foi criada com a ambição de valorizar as experiências e os momentos vividos, questionando a ciência e seus conceitos. Além disso, o surgimento da fenomenologia foi incentivado pelo contexto histórico, pois a sociedade passava por um momento de ruptura da aceitação dos métodos científicos, ocorrendo uma subjeção das ações humanas e de seus contextos. Olá, eu sou o Luiz Fernando e irei falar das diferenças entre a filosofia positivista em relação à teoria fenomenológica da educação. A filosofia positivista, da década de 70, baseia-se na reificação do conhecimento, que trata-se de um currículo escolar no qual os conteúdos transmitidos para os estudantes já foram pré-estabelecidos. Assim, o conhecimento constitui-se numa soma de informações que deveriam ser assimiladas pelos alunos. Já a fenomenologia tem sua teoria fundamentada em uma proposição contrária, ou seja, na desreificação do conhecimento, que se trata da construção do currículo escolar pelo estudante de acordo com as experiências de vidas dos próprios alunos. A construção desse conhecimento baseia-se na interpretação dos fenômenos culturais. Olá, eu sou o Marco e falarei sobre a abordagem fenomenológica na educação. No meio educacional, o pensamento fenomenológico age de forma a estimular os alunos a desenvolverem sua aprendizagem e senso crítico a partir de suas próprias individualidades, ou seja, o papel do professor é de apresentar variadas formas de se abordar diferentes situações, ficando a critério do aluno optar pelo método que, ao seu ponto de vista, é o mais adequado para determinada situação. Assim como o cardápio de um restaurante, as matérias escolares devem ser apresentadas ao aluno durante o período letivo, mas é ele quem deve escolher aquilo que mais lhe oferece interesse e gana por conhecimento. Portanto, o professor deve disponibilizar as ferramentas e materiais, mas deixar a construção da verdade ser forjada pelo próprio aluno. Olá,
eu sou o Thiago e vou falar sobre a fenomenologia e educação física escolar, no que diz respeito à aplicação de uma na outra. O movimento humano é analisado segundo as ciências naturais, como a física, biologia, entre outras matérias, e definido como deslocamento de corpo físico no espaço e no tempo, o que consecute na pressuposição da realização do movimento correto e bem executado, que visa a otimização de algum interesse específico em práticas esportivas de alto rendimento, mas que também é transplantado para atividade física no âmbito escolar. A consequência dessa visão no meio escolar se dá pela ideia de que todos os alunos obterão o mesmo resultado quando submetidos a um exercício comum, visto que são constituídos fisicamente dos mesmos elementos, como articulações, músculos, ossos e etc. Assim, a única esfera atingida pelo exercício é a física e não contempla totalmente uma esfera social, objetivo tal que é um dos principais da educação física escolar. Assim, a fenomenologia encontra um paradigma no movimento que se fundamenta em 3 aspectos. O primeiro aspecto implica em quem produz o movimento, produz não só o movimento, mas também a consciência do que está fazendo. O segundo aspecto diz respeito a uma outra questão. O movimento sempre se dá em um contexto. Se não há uma contextualização do movimento, este fica abstrato, já que é uma ação dentro de uma situação estruturada. Talvez a dificuldade de algumas escolas em passar o movimento e fazer os alunos aprenderem se dá justamente pela falta de reconhecimento do contexto. O terceiro aspecto se dá no seguinte sentido: o movimento está sempre ligado ao sentido, visto que ao se movimentarem as pessoas sempre seguem determinado sentido e orientação intencional. Dessa maneira, a fenomenologia compreende que o movimento humano é relacional e se dá nas relações entre o homem e o mundo, nas quais fatores intrínsecos e extrínsecos interferem na ação do movimento, no que diz respeito a limites e possibilidades. Assim, constitui um todo que resulta desse processo de diálogo, o qual permite compreender o mundo através da ação. Bom dia, alunos. Bom dia. Mais alto, entusiasmo. Bom dia, alunos. Bom dia. Tudo bem. Hoje vocês vão passar pelo movimento da estrela, avaliação. Matheus, pode começar. Tudo bom, garoto? Marco. Excelente. Luiz, sua vez. Garoto, fica aqui do meu lado, por favor. Vinícius. Você também, pode ficar. Quero que vocês entendam que isso é uma avaliação para nota. Então o movimento tem que ser executado perfeitamente. O que deu errado no movimento de vocês? A gente tentou dar o máximo, mas infelizmente não consegui. Eu não treinei o suficiente, eu acho. Então eu quero mais treino para sair perfeito. Vocês entenderam? Sim. Muito bem. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem? Então, beleza. Hoje vocês vão fazer um movimento da estrela. É pra nota, mas fica tranquilo. Se fizer errado, a gente dá uma ajuda, porque o que vale é a intenção. Beleza? O que vale é a vontade de você estar fazendo esporte. Beleza? Vai lá, Matheus. Pode começar. Isso aí, garoto. Marco. Vai lá. Pode ir, Luiz. Tá bom. Pode ir, vai lá. Boa, Vi. Isso aí. Movimento, teve alguns momentos que estiveram meio errados, mas o que vale é a intenção e cada um tem seu tipo de movimento. Então vocês estão de parabéns, muito obrigado pela aula e é isso aí. Beleza? Obrigado, professor. Valeu.